Olá pessoal. Quem está falando é o Leverson Farias Lamonnier Costa, PhD em Física pela Unicamp, construtor da teoria econômica quântica, a teoria que está provando para o mundo que desde sempre o homem estava compreendendo ou está compreendendo os fundamentos de economia de forma errada, principalmente essa relação juro-inflação que determina todo o funcionamento da economia. Você digita aqui Leverson Costa no YouTube que você vai ver uma série de vídeos eu fazendo várias provas científicas sobre a teoria econômica quântica, provando a praxeologia de Ludovico Mises, enfim, uma série de vídeos tem aqui. O que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo, nesse breve vídeo, é um outro detalhe fundamental, que a teoria econômica quântica ela está tendo a mesma função do modelo heliocêntrico do sistema planetário. A teoria econômica quântica ela está tendo a mesma função, a teoria econômica quântica ela nasce com a mesma função do modelo heliocêntrico do sistema planetário. Qual foi a briga do heliocentrismo, do modelo do sistema planetário, do sistema solar, do heliocentrismo com geocentrismo? Uma questão posicional do planeta Terra em relação ao sistema solar. Então o geocentrismo ele defendia a Terra como o centro do sistema solar. Então essa percepção do sistema solar, a Terra como o centro do sistema solar, perdurou por 1300 anos, até o heliocentrismo chegar e provar que a Terra não é o centro do sistema solar, mas sim o Sol. O Sol é o centro do sistema solar e a Terra e os planetas giram em torno do Sol, porque o geocentrismo provava o contrário, a Terra como o centro do sistema solar e os planetas, inclusive o Sol, girando em torno da Terra. Então o heliocentrismo ele vai e prova o contrário, uma questão de mudança de posição da Terra em relação ao sistema solar. Mas a teoria econômica quântica ela também nasce com essa função. Ela nasce com essa função para dizer, e ela está provando para o mundo, você digita aqui Leverson Costa no YouTube, que ela está dizendo para o mundo que a maior desvalorização da moeda, aonde tem a maior desinflação, é justamente aonde? Em baixa taxa de juro, ou em alta taxa de juro e baixa inflação. Então a teoria econômica quântica está provando para o mundo também uma questão posicional. Ela está provando que a maior desvalorização da moeda acontece em baixa inflação e alta taxa de juro. Então está vendo esse espectro econômico que eu já encontrei, a teoria econômica quântica encontrou esse espectro econômico. 4 é a mediana, ou a única meta de inflação, porque meta de inflação é uma tendência central, isso é o significado de mediana, por isso existe uma única meta de inflação, de 4%. Então eu estou dividindo o espectro econômico em duas metades. Então a primeira metade, eu estou dividindo o espectro econômico em duas metades. Então a primeira metade, de 2 a 4%, a desinflação ela chega a ser de 19%. A desinflação é de 19%, de 2% a 4%, que 4% é a meta de inflação. E de 4% até 6%, essa desinflação é de no máximo 3%. Então, a teoria econômica quântica está provando para o mundo também uma questão de posição. Olha, a posição da maior desvalorização da moeda, onde a economia sofre maior revés, é justamente em baixa inflação e alta taxa de juros. E não como é o pensamento predominante. Então veja, a teoria econômica quântica ela prova justamente isso. Qual o pensamento tradicional da economia? Que toda economia forte tem uma moeda, uma baixa taxa de juros e uma moeda forte, certo? Toda economia forte tem uma baixa taxa de juros e uma moeda forte. Ou seja, uma baixa taxa de juros potencializa uma alta inflação. E aí é que está justamente a moeda forte. Por isso que a teoria econômica quântica está provando que onde a economia é mais forte, onde tem a menor desinflação, onde a moeda é mais valorizada, é justamente em alta inflação. E não como eles pensam que a maior desvalorização da moeda é em alta inflação. Não, a maior desvalorização da moeda não é em alta inflação. É em baixa inflação e alta taxa de juros. Então existe a teoria econômica quântica, por isso que ela é o novo heliocentrismo, ela está mudando a posição.
Ela está falando, olha, vocês estão fazendo a leitura posicional do maior prejuízo econômico. Não é nessa segunda metade onde a economia tem maior revés, maior prejuízo, mas sim em baixa inflação e alta taxa de juros, onde a desinflação é maior justamente em baixa inflação e alta taxa de juros. Então, em alta inflação, a economia já nem tem mais desinflação. Essa desinflação é de no máximo 3%. Então, por isso que a teoria econômica quântica, ela está tendo a mesma função do modelo heliocêntrico, ela está mudando a posição, ela está mostrando a posição de maior desvalorização da moeda, onde tem um maior revés econômico, não é nessa segunda metade aqui econômica, em alta inflação, mas sim em baixa inflação e alta taxa de juros. Só para você ver. Então isso é mais uma prova que a teoria econômica quântica ela tem a mesma função do heliocentrismo. Só que a teoria econômica quântica ela vai derrubar 300 anos de pensamento econômico equivocado. Então, e isso aqui é uma coisa muito séria, porque isso, cara, tem um efeito em toda a cadeia econômica. Então, quando você lê errado, aonde está a verdadeira posição econômica, onde tem a maior valorização econômica, ou a maior perca da moeda, ou a maior valorização da moeda, se você está lendo isso daí errado, existe um efeito em toda a estrutura de pensamento econômico. Então, por isso que a teoria econômica quântica ela é o novo heliocentrismo, porque ela está mudando a posição, ela está falando para o mundo aonde está a posição correta de maior desvalorização da moeda e maior valorização da moeda, porque eles acham que essa posição, porque o pensamento econômico acha que é onde a economia é mais desvalorizada nessa posição aqui. Não, não é nessa posição, é nessa posição. É mudança de posição. E onde a economia é mais estável é justamente em alta inflação. Por isso que ele fala, toda economia forte tem uma baixa taxa de juros e uma alta inflação. Porque uma baixa taxa de juros potencializa uma alta inflação. E essa alta inflação é onde tem a menor desinflação econômica, onde a economia é mais estável mesmo. Falou? Obrigado. Tá vendo aí? Isso sim. Isso que coisa linda, né? Só para você ver, comparando a teoria econômica quântica com o heliocentrismo. Só mudança de posição. Obrigado.